Ronaldo Trescente. Nessa oportunidade, nós estamos realizando um episódio aqui numa parceria com a Veli Agrociências e o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, nosso querido GAS. Inclusive, estamos com a presença aqui do nosso presidente, Eduardo Martins, e também com dois amigos da Veli Agrociências, né, do Rio Grande do Sul, que trabalham com agricultura regenerativa. Então, sejam muito bem-vindos. Em primeira instância, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e fazer esse trabalho aqui junto com o GAS, nosso parceiro, né, da agricultura regenerativa. Então, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Eduardo, nosso presidente, que está aqui dando a honra para estar presente aqui. É um prazer estar aqui, Ronaldo. E sejam bem-vindos também, pessoal da Veli Agrociências, né, seu Fernando e o João Henrique, é isso? Gustavo Ventura. Tá aparecendo o João Henrique na tela aí. O João Henrique é o nosso suporte, rapaz. Ele botou o nome dele na tela de vocês aí. Na sua tela tá aparecendo o João. Mas tá, não, é o João Henrique aqui, fica tranquilo, seu Fernando. Na sua também tá aparecendo o João para mim, seu Fernando. Também. O João tá em todas. O João é o DJ aí dos vídeos. Ele falou que queria aparecer de algum jeito. Como ele não vai aparecer na imagem, ele está aparecendo no nome aí. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos, né, a nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho de produtos e serviços que podem ajudar a acelerar a agricultura regenerativa. Então, a Veli Agrociências, né, uma empresa do Rio Grande do Sul, que tem aí produtos e serviços, e eu vou então deixar vocês, né, falarem um pouquinho da empresa primeiro, e depois a gente vai ter uma sequência de perguntas e fazer um bate-papo, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo seu Fernando, né? Quem que é seu Fernando? Diga um pouquinho de você, fala da sua trajetória pessoal e profissional, né? Quem é Fernando Serig? Zerig, é alemão esse. É alemão esse. É alemão. Alles Blau. Alles Blau. Eu sou Fernando Zerig. Eu sou engenheiro químico e empresário. A minha formação no segundo grau, eu fiz num curso técnico de curtimento de couros, numa escola chamada Escola Técnica de Curtimento do Senai, em Estância Velha. E nessa escola havia muita química, e isso me conduziu ao curso de engenharia química que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após a minha formatura na universidade, eu atuei nessa área couro calçadista por alguns anos, e depois, com mais 2 sócios, nós fundamos uma empresa que desenvolve e fabrica produtos para essa área. Anos depois, nós adquirimos também uma empresa que produz aditivos para a área de plástico, e eu sempre atuei na área industrial e principalmente no desenvolvimento de produtos químicos, no desenvolvimento de formulações. Basicamente, essa aí é a minha... Até chegar na Veli, era essa a minha formação, né? Perfeito. E como foi essa virada de chave sua para entrar no agro e na agricultura regenerativa? Pô, eu sempre, há uns 10 anos atrás, esse setor que a gente atuava sempre estavam setores assim muito complicados, né? Houve muita competição chinesa e outras variáveis aí, e eu percebi que o agro se transformou na base da economia nacional, né? E com um futuro muito grande. Na época, eu e o Rômulo, que é o nosso outro sócio, nós já tínhamos uma startup na Universidade Federal de Santa Maria, que se dedicava a desenvolver produtos para outras áreas. E nós resolvemos
partir para a área do agro, né? E a partir daí nós estudamos muito, testamos muito e hoje nós estamos aqui, né? Maravilha. Seu Fernando, né, quais são os principais produtos e serviços ou soluções que vocês estão oferecendo para a agricultura? Posso me estender um pouquinho? Claro. Bom, a VELI se propõe a recuperar a matéria orgânica estável e a vida microbiana do solo. E como nós pretendemos, e como nós fazemos isso? Focando no aumento da fotossíntese e melhorando o ambiente químico do solo. Falando na questão fotossíntese, né? Que todo mundo sabe, né, que a fotossíntese ela é uma reação do gás carbônico do ar com a água, mais luz, que produz açúcares. Tudo que uma planta produz, ela usa como base esses açúcares. Assim, proteínas, óleos, hormônios, etc. Né? Assim, a composição da matéria seca de uma planta é 94% carbono, oxigênio e hidrogênio, ou seja, fotossíntese, 4% de nitrogênio, que deveria vir do ar, e somente 3% de minerais, NPK, cálcio, magnésio, micros, etc. Tá? Então, a gente vê uma grande preocupação com esses 3% e muito pouca preocupação com os outros 94% que provém da fotossíntese. Plantas com baixo teor de açúcar nos tecidos vegetais são sempre plantas fracas, suscetíveis a tudo que é tipo de doença e com baixa produtividade. Hoje em dia, nas lavouras comerciais, se percebe que elas estão fazendo, no máximo, 25% da capacidade fotossintética que elas têm. Esse valor, essa quantidade, é um valor muito baixo. Isso mal dá para a planta se manter. Então, o que acontece hoje é que as plantas produzem o mínimo para elas e não conseguem manter uma quantidade de exudado suficiente para manter a vida microbiológica. Tá? O que acontece, assim, talvez eu esteja falando aqui, chovendo, não. Mas a planta produz essa quantidade de açúcar, ela usa o que precisa e joga o excesso para o solo, através das raízes, que nós chamamos isso de exudados. Esses exudados que chegam ao solo, parte deles são utilizados pelos micro-organismos para se reproduzirem, para se manterem, e o restante vira matéria orgânica estável do solo. A fotossíntese é o meio mais eficaz de aumentar a matéria orgânica do solo. Claro que culturas de cobertura, tudo isso contribui para a matéria orgânica, mas nesse quesito a fotossíntese é muito mais eficiente. Então, o que nós procuramos fazer na VELI é aumentar essa taxa de fotossíntese. Quando se fala em uma taxa de fotossíntese de 25%, essa quantidade de açúcar, por exemplo, ela pode ser facilmente dobrada, e levar isso para 25%, para 45%. E quando se fala em dobrar e triplicar, nós estamos falando de grandes quantidades de açúcar que a planta pode enviar ao solo como exudados. E isso hoje não está acontecendo.
tá? As plantas mal conseguem manterem elas mesmas. E quando nós falamos em melhorar o ambiente químico do solo, nós estamos falando o que o micro-organismo precisa quando ele está no solo. Ele precisa de um ambiente saudável e de comida. Tá? Então, também o que acontece hoje? Hoje nós temos ambientes que são hostis, são insalubres. Solo compactado, índice salino elevado, condutividade elevada, relação carbono-nitrogênio muito baixa. Tá? Então, tudo isso aí contribui para assim faça com que os micro-organismos não se desenvolvam e não se multipliquem. Por quê? Porque eles estão num ambiente insalubre, uma planta que faz baixa fotossíntese e não produz alimento suficiente para esses micro-organismos. Então, como é que a VELI lida com esse problema de baixa fotossíntese e um ambiente salino e um ambiente químico insalubre? Em primeiro lugar, nós temos um produto que nós chamamos de NPK regenerativo, que nós jogamos no solo junto no plantio, no sulco, tá? Numa quantidade assim, tipo, na soja, por exemplo, nós utilizamos 15 litros desse produto líquido regenerativo e não usamos nenhum NPK salino, que nós achamos que é um dos grandes vilões aí do ambiente insalubre. Tá? E também nós temos uma linha foliar, aonde nós aplicamos, mediante monitoramento, o NPK que a planta precisa. Então, nós fizemos uma aplicação no sulco e algumas aplicações foliares como resposta a um monitoramento que detecta uma deficiência. Então, a nossa linha é um adubo, um NPK regenerativo que vai no solo, em pequena quantidade, um índice salino muito mais baixo do que um NPK normal. Tá? Isso vai fazer o quê? Isso já vai melhorar em muito o ambiente químico do solo. Nós não vamos ter mais um solo altamente salino e oxidante, todos esses problemas que a gente conhece. Tá? E depois nós temos uma série de outros bioestimulantes que a gente utiliza juntamente com o NPK foliar para induzir a fotossíntese. Tá? Porque a fotossíntese ela é um processo eminentemente químico. Ela precisa de uma nutrição salina, de uma nutrição mineral equilibrada e de bioestimulantes. O problema hoje é que se oferece muito nutriente mineral, mas sem controle nenhum, sem monitoramento, e também pela deficiência da vida microbiana, existe também uma escassez de bioestimulantes. Então, nós oferecemos uma adubação equilibrada, monitorada e com o uso de bioestimulantes. Perfeito. Vocês têm também adjuvantes? Temos adjuvantes também, tá? Nós temos um adjuvante que é o nosso GR200, e ele é mais que um adjuvante. Ele age como adjuvante, como espalhante, como tem óleo, mas ao mesmo tempo ele permite a diminuição dos fitosanitários. Tá?
Ele permite, ele torna os fitossanitários mais eficientes, o que permite uma dosagem menor. Tá? Temos também, outros, temos um produto que repõe cálcio, tá? E todos esses produtos, assim, tipo potássio, cálcio, magnésio, tudo isso é monitorado, né? E é aplicado e pode ser aplicado conforme o resultado desse monitoramento. É uma linha relativamente enxuta, né? Que consiste essa adubação de suco e mais uma linha foliar, né? São alguns 4 ou 5 produtos, né? Perfeito. Seu Fernando, vocês também prestam serviço com dispositivos para monitoramento dessas condições no campo? Sim, nós temos aí uma série de dispositivos assim portáteis. Por exemplo, nós começamos pelo solo. No solo, nós medimos a massa microbiana do solo, nós medimos a relação fungo-bactéria, nós medimos a relação carbono-nitrogênio, nós medimos a condutividade. Na planta, nós podemos determinar qualitativa ou quantitativamente potássio, magnésio, cálcio, boro e mais uma série de nutrientes, né? Então, tudo isso aí nós fizemos a campo, nós temos tudo isso aí monitorado. Potássio, por exemplo, nós podemos dizer se há ou não a necessidade de uma aplicação de potássio, tá? Porque o nosso protocolo, nós chamamos o protocolo VELI, ele inclui as duas ferramentas que nós usamos, essa linha de nutrientes regenerativos, mais esse conjunto de monitoramento, né? Que é todo ele feito a campo. Maravilha, muito bom. Se me permite, eu vou perguntar para o nosso presidente aqui que está ouvindo, né? Quando você falou nessa questão de salinização desses fertilizantes normais que a gente usa, os sintéticos de NPK, né? Eu vi ele assim dar um sorriso, porque realmente está tirando o sossego, né, da agricultura regenerativa, essa quantidade de fertilizantes, alguns inclusive que tem cloro, e a gente sabe que o cloro, né, é usado para limpeza em ambientes, né, de hospitalares. Presidente, o que você está percebendo aí, né? Eu vi que você sorriu pra caramba, então... Não, Ronaldo, tem uma coisa muito interessante. Primeiro, eu queria agradecer estar aqui, te parabenizar pelo belo trabalho que você vem fazendo. Ele é fundamental para a gente avançar com as práticas regenerativas. O que eu acho incrível, e é raro, né, juntar coisas. E a gente sempre fala, não, é uma agricultura de química, né? Mas você vê que química está em tudo, e é claro que a química é fundamental. E o relevante nessa história aqui é juntar a química com as coisas do nosso sistema. Sim. Isso é incrível. E é raro isso acontecer. E é raro também juntar a química tendo uma compreensão do sistema. Vamos explorar um pouco as explicações do Fernando. Por quê? Primeiro, a gente tem uma condição de solo. Você imagina, com as dificuldades climáticas que a gente tem hoje, a gente está colocando sal no solo. É por isso que, em muitos lugares, uma semana de veranico, está tudo esturricando. E vai lá para baixo a capacidade de produção. Muitos lugares hoje no Brasil, com 7, 10 dias de veranico, já vai significar ficar no vermelho, não vai conseguir pagar o custo de produção. O outro aspecto que eu acho extremamente importante é começar a lidar com o que é o sistema fotossíntese, planta e solo, né? A forma mais eficiente da gente aumentar matéria orgânica no solo, às vezes a gente fica pensando muito na parte aérea, né? Na parte que depois vai para o chão e que vai sofrer o processo de degradação. Mas não, a forma mais eficiente da gente aumentar a matéria orgânica no solo é com o exudato,
Raízes, né? Raiz. É isso. E aí tem algumas coisas. Primeiro, nós precisamos de planta com raiz. Depois, nós precisamos de planta saudável. Depois, nós precisamos de planta com uma capacidade de fotossíntese, né, que ofereça essa quantidade de carbono para o solo, que vai alimentar a biota, mas também vai deixar carbono no solo. E está demonstrado, né, a forma mais eficiente de fazer isso acontecer. A outra coisa que eu queria destacar é a possibilidade de você, dentro desse sistema, né, fazer de uma forma monitorada e tomar a decisão do que fazer, o quanto fazer, né, com base em dado, que hoje é uma coisa rara. Sim. Né? Se você for analisar, quando a gente vai buscar os produtores, aqueles que conseguem melhor desempenho nas práticas regenerativas são aqueles que organizam a fertilidade, pelo menos em 3 situações. Uma situação que a gente poderia chamar de estrutural é aquela que ele vai buscar melhorar a qualidade do solo de uma forma mais completa possível, né? Então, eliminar compactação, aumentar a CTC, aumentar carbono no solo, estabelecer uma capacidade de formação de agregados no solo, né? Isso é o estrutural do solo. Muitas vezes você não constrói de um ciclo para o outro. Sim, perfeito. Você, na realidade, tem que fazer e ir construindo isso todo ano, né? A outra dimensão é o que você precisa de fertilidade para o ciclo, para você ter uma produtividade no nível que você vai ter rentabilidade. Pagar os boletos. E, por último, tem um desafio importante que é o durante o ciclo. E aí você tem que apelar para o foliar. E as pessoas fazem muita aplicação foliar, mas fazem sem referência. Não sabem o que está precisando, o quanto precisa e que momento que precisa. Então, eu queria aqui, Fernando, dizer que eu fico muito contente de ter uma abordagem como essa. Acho que a abordagem de vocês ela é muito complementar a um conjunto das outras práticas que a gente adota e ela pode fazer muita diferença. E acho que é fundamental, eu não conheço com detalhe na forma como vocês oferecem isso ao agricultor, e também não estou entrando aqui no mérito de comparação de custo, que sempre é algo que o agricultor vai estar fazendo, né? Mas essa abordagem de maneira integrada e explicada, ela é poderosa. Maravilha, muito bem. Bom, excelente. Senhor Fernando, quer complementar algum ponto aí? Assim, ó, hoje nós temos, tem chegado até nós, né? Porque hoje o pessoal pensa em agricultura regenerativa, pensa logo em aplicar micro-organismos, né? Tanto a forma isolada quanto na forma de, esqueci agora, me fugiu o nome, comunidades. de comunidade. Ninguém discute, né, da importância dos micro-organismos, mas não adianta jogar um micro-organismo num ambiente completamente insalubre, né? Exatamente, Perfeito. inóspito, Porque aí, vamos dizer, tem assim alguns pontos assim, né, que coloca lá o penetrômetro, né? Então, a partir de uma certa pressão que dê ali, não adianta colocar. Sim. Ele não vai, os micro-organismos não vão conseguir trabalhar naquela pressão. Não vai ter oxigênio para eles, né? Não vai ter oxigênio e não vai entrar também nitrogênio, né? Para fixação de nitrogênio, né? A compactação, a relação carbono-nitrogênio também, se ela for muito baixa, também não vai funcionar. Então, são condições, assim, a condutividade também é muito importante. Se ela for muito baixa, o solo não tem energia. Se for muito alta, dá choque. Então, são todos esses fatores que tem que ser levado em conta, né? Quando for aplicar micro-organismos. Então, as pessoas aplicam os micro-organismos nessas condições e depois vem uma certa frustração por não atingir os resultados que eles esperavam, né? Muito bem, o Eduardo, nosso presidente, quer complementar.
Pois não. Não, é só um comentário, né? Outro dia o pessoal falou, "Mas resume aí, bem resumido mesmo, o que é esse negócio regenerativo, né?" Eu fiquei pensando, falei, olha, talvez uma forma muito rápida de explicar é que regenerativo é você criar um ambiente de produção onde você consiga manter vida ativa, sustentar uma produção rentável e manter a qualidade do solo no longo prazo. E tudo que o Fernando falou está relacionado com construção de ambiente. Exatamente. E todos esses fatores são essenciais. Se eu não tiver uma possibilidade de eu ter homeostase de pH, se eu não tiver condição de ter homeostase de oxirredução, se eu não tiver... Sim. Você não vai ter uma produção de bom desempenho. E isso Proteção redox, né? Muito bem. Exato. Eu queria perguntar para o Gustavo, ele está quietinho aí, escondido. Tá Gustavo, quietinho. fala um Vamos lá. pouquinho para nós aí, né, da empresa, quais são os princípios, missão, visão, valores da Veli. Você que está vestindo uma camisa com a logomarca da empresa, aí eu estou vendo, a bonita, hein? Fala para nós aí obrigado. um pouquinho. Bom, boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. A nossa missão é melhorar os resultados de produtores agrícolas por meio de tecnologias que favorecem a recuperação da matéria orgânica e da vida microbiológica do solo, contribuindo para o aumento da produção de alimentos saudáveis local e globalmente. Muito bem. Fale também, né, de princípios, visão, né, esse conjunto aí que hoje as empresas têm, que é muito importante. Eu dou muito valor para isso. Falei isso com o seu Fernando outro dia, né? Eu falei, é importante, o pessoal precisa saber que por trás de uma proposta de produtos e serviços, né, tem um conjunto de valores, de princípios que guiam a empresa. A gente trabalha isso também na agricultura regenerativa, né, Eduardo? Fundamental. Sim, a nossa visão é ser referência no Brasil em soluções tecnológicas envolvendo a agricultura regenerativa, né? Sobretudo, criar esse ambiente químico favorável para os micro-organismos, né? Os nossos valores são foco nos resultados do cliente, né? Responsabilidade, integridade, sinceridade e gratidão. Maravilha, muito bem. bom. Então, a gente vai respirar um pouquinho aí para ver se a gente oxigena o ambiente, né? E tira um pouco os sais, né? Vamos dessalinizar um pouquinho. Vamos ser... Isso. E a gente volta já, viu? O acréscimo de produtividade que nós tivemos nos anos para cá foi muito bom. Confirmou o que nós tínhamos visto já no ano anterior, né? Um rendimento muito acima da média que nós tínhamos. Né? Porque antes a gente colhia num pedaço, colhia bem, outro colhia mal. Agora o que mudou foi o padrão da lavoura. Ele deixou mais parelho, mais um padrão melhor. O padrão da soja, a altura, a cor, né? Produtividade, tudo ficou num padrão. A gente vê que a planta reage bem, assim, né? Padroniza a lavoura, reage. Depois de uma chuva, aplica, ela reage bem. Engalhamento, assim, a gente vê que é bem engalhada. Às vezes uma parte que nasce mal, emparelha com a outra. Né? A planta fica uma planta assim, bem nutrida, bem resistente. E aí resiste a praga, resiste a doença, assim como qualquer organismo, né? Grano GR 100 é muito bom produto. Para mim, eu recomendo para todo mundo. Foi muito vantajoso, porque assim, ó, eu tive uma produção ali numa área ali de em torno de 7 a 8 sacos. A mais, porque eu fiz a área de testemunha, né? Então foi uma produção muito boa, eu gostei. E para esse ano, se Deus, o Senhor quiser, eu quero usar em toda a área de novo. Aí sim, eu quero fazer toda a área que eu tenho. Ele segurou bem mais flor. A gente nota, o cara tá louco, a gente acostumado, sempre em cima da lavoura, né, tia? Onde o cara aplicou ali, segurou muito melhor a flor. Claro, e aí já deu mais, encheu mais vargem também, ó. Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso podcast Pode Integrar, nessa oportunidade fazendo um bate-bola aqui com a Veli Agrociências e o GAS, né, eu retomo aqui com o Gustavo Ventura. Gustavo, fala um pouquinho de você, fala para nós da sua trajetória pessoal e profissional. Ok, vamos lá então. Sou o Gustavo, eu sou químico até o mestrado, né? No momento eu sou estudante de agronomia.
Eu sou gaúcho, sou natural de Torres, no Rio Grande do Sul, e atualmente eu moro em Santa Maria, né? Sou empreendedor também e venho aí há 10 anos aí em conjunto aí com o seu Fernando e com o Rômulo, desenvolvendo soluções aí para a agricultura. Muito bem. E como é que você resolveu botar um pé na agronomia, Gustavo? Olha, é uma longa história, vamos lá. Bom, apesar de ter bastante influência na agricultura pela minha família, né, que é de origem rural, eu vivi 90 e tantos por cento da minha vida na cidade, né? Vivi um pequeno período no campo, mas a maior parte da minha vida eu passei na cidade. Mas sempre tive influência do meu pai e dos meus avós, né, no cultivo de hortaliças, de pequenas lavouras, em pecuária, em ovinocultura, né, e mais um conjunto de tradições gaúchas aqui, que envolve cavalo e outros hobbies também, né. Mas a agronomia e muito menos a química eu cogitava como opções de carreira, né. Eu, no ensino médio lá, eu tive uma influência de um professor de biologia, ele era bem professor pardal, assim, fazia umas estufas bem tecnológicas para a época lá na escola, e mexia com um animal marinho, e réptil, aranha, né? Então, aquilo, eu gostava daquilo. E aí, fui amadurecendo a ideia, e aí a engenharia ambiental também se tornou uma possibilidade para mim. Então, chegou no final do ensino médio lá, tinha que decidir, né? Aí eu acabei optando pela engenharia ambiental. Aí foi nessa época que, com 17 anos, eu fui estudar em Santa Catarina, na Univale de Itajaí, fui fazer engenharia ambiental. Então, na metade do caminho, conhecendo um pouco mais o mercado de trabalho, as possibilidades, né, olhando quais eram as disciplinas que eu tinha que cursar ainda e as que eu já tinha cursado, eu percebi, assim, que a engenharia ambiental abria muitas possibilidades, assim, né, e eu fiquei com um certo receio de chegar lá no final do curso e não saber o que fazer. Daí eu comecei a cogitar outras possibilidades, né, e nesse meio tempo, os meus pais voltaram a morar em Santa Maria, que é a cidade natal deles, né, e eu comecei a dar uma olhada nos cursos que a UFSM oferecia. Então, tinha um curso novo ali, que é o Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos, que foi criado em 2011, teve a primeira turma em 2012, e aí eu resolvi escolher esse curso. Olhando para a grade ali, ela atendia algumas demandas do setor petroquímico, que estava em grande ascensão naquela época, né? Então, eu resolvi mudar radicalmente e comecei a fazer o curso de processos químicos, então, na UFSM, né? Então, no final desse curso, por indicação de um professor, eu fui fazer estágio na então Chemweg, que era em alemão, Caminho da Química, né? Que era a empresa, então, que o seu Fernando e o Rômulo haviam estabelecido no Centro de Inovações Tecnológicas, uma espécie de incubadora da UFSM. Então, fui trabalhar de estagiário com o Rômulo e com o seu Fernando, né? E aí, me formei, fiz um trabalho na área de polímeros com o pessoal, e em seguida emendei com um mestrado em Química na própria UFSM. E no meio desse caminho eu fui convidado a compor o quadro societário do que é então a VELI hoje, né? E nesse momento aí, enquanto eu estava no mestrado ali, que a gente apontou para o agro e começamos a nos dedicar 100% para o agro, né? E foi nesse momento, então, que começaram a surgir os produtos e a gente passou a se chamar VELI Agrociências, aí, meados de 2016. Muito bem, Gustavo. E na sua percepção, né, como você vê essa possibilidade de acelerar a transição da agricultura convencional, tradicional, para a regenerativa, né? Vocês já estão atuando há algum tempo. Como é que você está percebendo isso? Em termos da disseminação dos conceitos para produtores, ou na própria questão da tecnologia da empresa em acelerar essa regeneração? O importante, a adoção pelo agricultor. Como é que você percebe e vê isso, e como é que a atuação de vocês pode ajudar, ou como é que essa adoção pode ajudar o mercado de vocês? Muitos conceitos que a gente aborda com eles são bem disruptivos, né? Como, por exemplo,
substituir a adubação granulada pela adubação líquida regenerativa, que vai numa quantidade e às vezes 10 vezes ou até mais menor que uma adubação convencional que eles têm feito, né? E muitos assim, o meu pai, o meu avô sempre fez assim, e nós viemos até aqui, né? E a própria agricultura como um todo, né? Foi assim, né? Nós chegamos nesses patamares de produção agrícola, né? Devido aos avanços tecnológicos lá desde a Revolução Verde, né? Mas o que a gente tenta passar para eles é que a gente veio muito bem até aqui, só que se continuarmos nesse ritmo, a tendência é o empobrecimento do solo, né? Isso a gente já tem visto na atualidade, né? Então, aos poucos, a gente vai oferecendo para os mais resistentes, a gente oferece algumas otimizações, né, que consistem em ofertar bioestimulantes foliarmente para a planta, né, mesmo eles fazendo um manejo convencional, ofertar cálcio e magnésio, né, lá após um período de umidade com bioestimulante, né, e pedir sempre para ele fazer comparativos, né. Então, à medida que ele identifica um resultado positivo nosso, que os produtores em geral identificam esses resultados, os mais resistentes vão nos dando abertura, né? E em outro sentido, as associações como o GAS têm desempenhado um papel muito importante na aceleração, né, da disseminação desses conceitos, porque aí já abrange um público que está mais propenso a aderir, está mais pronto a aderir a esses conceitos, e aí já não tem tanta objeção, né, nos diálogos com esse público. Então, são públicos bastante distintos, né? Os produtores que são totalmente adeptos ao convencional, a gente enfrenta um pouco mais de objeção. Produtores que já frequentam, que já participam, ou que assistem os podcasts aí do GAS e outros grupos que defendem a agricultura regenerativa, já é mais fácil de propor um entendimento das nossas metodologias, né? Que consiste numa adubação regenerativa, no monitoramento, no repovoamento. Mas sabe, Gustavo, tem uma coisa difícil, né? Porque, em geral, o agricultor não tem domínio do que são os processos que ocorrem no sistema dele. Isso E por que ele não domina, né? Porque ele ficou acostumado a dizer, eu tenho aqui uma necessidade, eu vou ter um produto que eu aplico e resolve. E ele não entende o processo que acontece. Quando você está falando de fertilidade, né, uma coisa que é fundamental explorar é o desperdício dos sais. A gente sabe que qualquer sal, principalmente dos macronutrientes, né, estamos falando de NPK, quanto que de fato é aproveitado pela planta? Então, quando você começar a explicar que o teu sistema, em função da forma com que ele atua dentro do solo, ele vai ter uma eficiência muito maior, né? E que aquilo que ele coloca em quantidade também tem a possibilidade de dar resposta, mas com uma ineficiência muito baixa, né? Você vai começar a estimular que o indivíduo, pelo menos, teste, né? E o que a gente tem aprendido, né, é sempre a lógica do agricultor, para se convencer, passa principalmente pela questão de custo e resultado. Não tem como, tem que passar por isso. Mas na hora que ele testa, experimenta e compreende o que está acontecendo, e compreende a diferença do que ele praticava, aí você começa a conseguir fazer esse produtor começar a mudar a chave, entendeu? Então, eu acho que vocês têm uma abordagem muito importante, porque ela é integrada. Vocês têm uma possibilidade de poder explicar o que são os processos. E vocês têm ainda uma ferramenta incrível, que é medir. Então, se tem uma abordagem de todas que eu tenho visto, de empresas que querem entrar nessa área para ter sucesso, são vocês por causa desses pontos que eu acabei de relatar aqui. Muito bem, excelente. Eu perguntaria também para você, Gustavo, né, que trabalha aí com essa parte dos polímeros, né, como que essa parte de pesquisa e desenvolvimento de polímeros, né, que inovações que estão vindo dentro desse segmento aí, que vocês estão trabalhando e que a Veli pode trazer também como solução para os produtores
na agricultura regenerativa? Com certeza, essa bagagem, principalmente do seu Fernando ali, que é o nosso mentor na área de polímeros ali, né? O seu Fernando tem mais de 30 anos aí de experiência em reações poliméricas, né? Então, ali, quando eu fui fazer o meu trabalho de mestrado também, ele me ajudou muito, né? A desenvolver um processo de nanoemulsificação de óleos essenciais, né? E isso aí foi muito importante, toda essa bagagem envolvendo polímeros, para a gente adaptar ela agora para produtos do agro, né? Então, esse produto que permite a redução de fitossanitários atua justamente nisso, né? A gente consegue fazer uma nanogota ali dispersa nas caudas de pulverização, né? Dando um exemplo de como a gente vem usando tecnologias poliméricas, né? A gente consegue fazer uma nanogota oleosa nas caudas de pulverização, e isso vai aumentar a eficiência aí dos fitossanitários, né, quando vão entrar sistêmicos na planta ou a própria ação de contato, né. Então, toda essa questão aí de tensoativos, adjuvantes, né, equilíbrios lá das emulsões, essa bagagem essencialmente química, né, vindo lá dos polímeros, nos contribuiu bastante para os desenvolvimentos atuais na área do agro. Muito bem. E o produtor que deseja, né, conhecer os serviços e produtos de vocês, né, como que ele pode buscar isso? Como é que vocês estão atuando no mercado? Bom, a gente tem um site na internet, tem o nosso Instagram, a gente faz campanhas, né, de divulgação no Instagram, na internet. A gente participa dos eventos do GAS, que o GAS vem fazendo, de algumas feiras de importância no agro. Gustavo, eu tenho uma pergunta para você, né? Eu atuo nessa área de manejo de aplicação de defensivos, como instrutor de Senar. A gente vê no campo o produtor fazendo muita aplicação de um produto e outro, né? Uma mistura para maximizar o rendimento operacional. É possível, tem compatibilidade dos produtos de vocês com outros insumos, quer sejam biológicos, para o produtor poder fazer, às vezes, uma aplicação, ele vai fazer uma aplicação de um estimulante, ele vai fazer a aplicação, né, de um fungicida, ali de um, sei lá, estou chutando, hein? Tricoderma, sei lá, alguma coisa assim. É compatível com outros produtos? Como que funciona? Sim, falando no momento da aplicação via suco de plantio, né, do NPK, lá começando uma safra de soja, de milho, vamos supor, sim, tem compatibilidade. O nosso NPK líquido regenerativo tem um baixo índice salino, né, principalmente devido à parte orgânica que ele tem, né. Então, sim, com certeza, o NPK líquido regenerativo, inclusive, deve ser aplicado junto com os micro-organismos via suco de plantio e foliar também, né? Ele não inviabiliza os micro-organismos, pelo contrário, esse NPK que vai no suco de plantio, ele tem um starter para micro-organismos, né? Então, né, vocês imaginam um solo, um ambiente hostil que passou muitos anos, muitas décadas com a agricultura convencional, né? O produtor inocula lá os micro-organismos na região da semente, já com os grânulos de NPK ali perto, talvez, né? Ou se depois ele bota lanço, né? Mas, enfim, uma hora vai chegar nos micro-organismos essa salinidade do adubo convencional, né? E até a planta passar da fase plântula lá, né? Onde ela vai emitir as duas primeiras folhas verdadeiras, né? No caso da soja, as duas primeiras folhas unifolioladas, e depois os primeiros trifólios, né? A planta faz pouca fotossíntese nesse período, né? Não é uma fotossíntese que a gente pode chamar de suficiente para alimentar os inoculantes nesses primeiros dias, né? Sem contar do ambiente hostil que está ali na rizosfera, né? Então, quando a gente aporta esse NPK líquido regenerativo junto com os micro-organismos, ele já tem uma série de bioestimulantes e alimentos para os micro-organismos. Então, a gente garante, né, essa passagem ali dos primeiros 7, 10, 12 dias, a depender do clima da região, né, da soma térmica aí que a gente tiver, e das condições de umidade do solo, enfim. A gente garante que a planta a planta e os micro-organismos terão alimento e bioestimulantes
suficientes para atravessar esse período, né? Essa adubação no sulco de plantio vai durar aí de 25 a 30 dias, pelo menos, né? E indo para a parte aérea, para a parte foliar, onde envolve pulverizações aéreas, né? Só tem uma ressalva a respeito de caudas com volumes reduzidos, como drones e aviões, né? Então, para fazer um reforço de NPK líquido regenerativo, vai envolver pelo menos aí 3 a 5 litros de produto por hectare, de produto concentrado, né? Aí sim, se se faz uma cauda muito reduzida, com volume muito pequeno, tipo 10, 15 litros por hectare, né? A gente pode ter um problema de concentração muito alta desses nutrientes e pode sim dar um efeito negativo. Mas em caudas que vão ali para 100 litros por hectare, vamos supor 80, 100, 120 litros por hectare, não tem problema nenhum. O produtor pode aplicar micro-organismos, pode aplicar fitossanitários. Claro, não faz muito sentido aplicar micro-organismo com determinados fitossanitários, né? Mas dá para jogar com uma gama bem grande de produtos fitossanitários, biológicos, outros produtos nutricionais, claro, sempre atendendo a aquelas incompatibilidades básicas, né? Vai aplicar um NPK, não dá para aplicar, por ter fósforo, não dá para aplicar nada que tenha cálcio, né? Porque pode levar à precipitação, né? Então, a gente sempre pede para o produtor nos informar quais insumos ele vai misturar com o NPK regenerativo, principalmente. Tem essa questão do cálcio, né? Com o fósforo, que tem incompatibilidade. E, de resto, via de regra, a gente não tem enfrentado problemas de incompatibilidade. Maravilha. Seu Fernando, quer complementar alguma coisa, seu Fernando? Que é isso, Gustavo foi direto ao ponto aí, né? Maravilha, muito bom. Também gostei muito da explicação dele, foi muito clara, muito objetiva, né? Muito rica. Eduardo, você quer colocar alguma coisa? Não, me ocorreu, né, sobretudo por causa do domínio da tecnologia de nano, né, a possibilidade do uso do nano, que aí vai poder fazer utilização de baixo volume, né, drones, por exemplo, para aplicações dirigidas, que tanto pode ser de biológico, quanto pode ser de uma molécula química, quando o manejo de praga e doença requerer. O manejo biológico da agricultura regenerativa vai evoluir para um processo, naquelas pragas e doenças onde isso é possível, né, de fazer aplicação localizada. E a parte de nano vai ser fundamental para aumentar essa eficiência trabalhando com baixo volume. Outro comentário que eu queria fazer, vai ser muito interessante pegar o protocolo, a abordagem da VELI e começar a testar com um processo evolutivo da transição regenerativa. Porque qual é a expectativa? Na hora que eu tenho um solo que vai aumentando matéria orgânica, um solo que tem profundidade, um solo em que as plantas, inclusive de serviço, estão fazendo uma ciclagem, eu vou ter um estoque de nutrientes maior. E o fato de você poder lidar com uma fase inicial da cultura, onde você tem uma certa característica de demanda de nutrientes, e depois trabalhar com foliar, possivelmente a gente consiga, nessa junção, uma redução da quantidade de foliares. Porque eu vou ter um solo com caixa, com capacidade de atender isso. E acho que isso pode ser, na realidade, o que a gente tem que apontar para o futuro. Porque você consegue criar um sistema com muita previsibilidade, com garantia de alto desempenho e com a possibilidade de medição. E quero repetir aqui, parabéns pela abordagem. Excelente. Então, né, já caminhando para o final, eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais, deixasse, né, o que vocês queiram deixar de recado aí para os produtores, para os técnicos, né, nesse caminhar da agricultura regenerativa que a gente está aprendendo a caminhar caminhando, né, Eduardo? É isso aí. Pode começar pelo seu Fernando, se quiser, ou você mesmo, Gustavo. Gustavo.
Bom, eu acho que cada solo tem um histórico e um futuro, né? Que está diretamente relacionado com as escolhas que o produtor fez até aqui e que o produtor fará daqui para frente, né? Então, fica na mão de cada produtor escolher qual caminho seguir, né? Pelo menos ouvir o regenerativo, eu acho que não vai causar mal nenhum, né? E aí, quando ele começar a ver que hoje já existe tecnologia suficiente para se produzir no regenerativo e não só produzir igual em termos de produtividade o que se produz no convencional, mas produzir mais e aumentar e aumentando a longevidade, né, das respostas do solo à adubação, da resiliência do solo às adversidades climáticas, né? Eu acho que se ele botar na balança, a coisa vai pesar para o lado do regenerativo, né? E como foi levantado ali no começo a questão dos custos, né? A gente sempre tem conseguido oferecer pacotes, né, que não extrapolam o custo que o produtor já vem tendo hoje. Então, tudo isso a gente tenta elucidar para o produtor, que são ferramentas, né, são um conjunto de processos articulados entre si. A gente não vem aqui propor uma fórmula mágica ou uma receita de bolo, né? Em cada local, em cada produtor, a gente tem o nosso protocolo como uma metodologia central, mas em cada local, em cada produtor, esse protocolo sofre alguns ajustes, né, em relação ao microclima, à pressão de pragas daquela região, né, sempre em constante contato com o conhecimento teórico e prático acumulado, principalmente prático, né, acumulado dos produtores até o momento, com o intuito de corrigir essas deficiências aí, tanto do ambiente químico, né, porque vamos pensar, hoje está muito consolidada a questão de produção de micro-organismos on-farm, produção de isolados, multiplicação de isolados, multiplicação de comunidades, de micro-organismos em comunidades, ou até aquele produtor que é altamente tecnificado, mas ainda não tem a sua biofábrica lá na propriedade, e aí tem que adotar o uso dos isolados direto, né, diretamente, compra os isolados das empresas e aplica, né? Mas a gente percebe uma grande lacuna no ambiente que esses micro-organismos são colocados, né? Então, a gente tenta arrumar a casa ali, dar um pouco de comida, não dá tanto sal para o ambiente que esses micro-organismos vão habitar, né? Para favorecer o correto desempenho desses micro-organismos que são tão importantes para a agricultura hoje, né? Maravilha. Seu Fernando, suas considerações finais? Eu queria deixar só falar no final sobre a questão da diminuição dos defensivos, né? Quando se consegue uma maior eficiência de fotossíntese, esse teor de açúcar na planta vai aumentando, a planta vai ficando mais resistente a todo tipo de pragas, insetos, fungos, bactérias, etc., todo tipo de praga. E isso aí, isso pode chegar a um ponto em que a planta, dependendo desse nível de açúcar na planta, isso pode chegar a um ponto onde a planta, a partir de um ponto, ela vai ficando, conforme esse nível vai crescendo, ela vai ficando imune a certos tipos de fungo, a certos tipos de insetos, até que chega um ponto que ela pode ficar completamente imune. A fotossíntese tem uma grande importância nessa questão aí de imunidade a doenças, né? Uma planta com alto nível de açúcar, com alto Brix, ela é uma planta saudável. E quanto maior for esse nível, mais resistente essa planta fica a esse tipo de doenças, né? Muito bom. A gente trabalha, né, no GAS e na agricultura regenerativa com esse conceito de saúde única, né? Saúde do solo, saúde da planta, saúde do alimento, saúde do homem e do meio ambiente. Nosso presidente, Eduardo, tem alguma consideração? Não, uma alegria estar contigo, uma alegria conhecer o trabalho da Veli, e é muito bom ver quem começa a juntar as coisas, química com biologia. A gente está vendo que dá certo, funciona e vai dar resposta. E eu torço muito para que essa abordagem integrada da Veli
seja a busca, né, que as empresas que estão junto com a gente continuem construindo e fazendo com que a gente avance. Eu queria agradecer a oportunidade. Muito bem, eu quero agradecer também a vocês da Veli, né? A confiança, a oportunidade de estarem vindo apresentar a empresa, apresentar os produtos, as soluções que venham ao encontro desse anseio nosso na agricultura regenerativa, né? Fazer mais com menos, não é isso, presidente? É por aí. Então, muito obrigado, né, seu Fernando, muito obrigado, Gustavo, ao Rômulo, né, que está aí escondido aí, mas por toda a equipe de vocês, parabéns pelo trabalho e vamos juntos aí nessa caminhada longa da agricultura regenerativa em busca, né, da sustentabilidade, em busca da competitividade, né, estabilidade do produtor, ofertando alimentos mais saudáveis para a nossa população. É isso aí, gente. Um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus.